Olha isso aqui. E pode falar. Chama o Jair de corrupto. Se o Jair... Não é nem ser... Essa é a saudade da direita. Chama o Jair de corrupto. Essa é a saudade da direita. Olha só. Essa é a saudade da direita. Mas pra você nem o Lula é corrupto. Pra você nem o Lula é corrupto. Você falou que o Lula não tem condenação. Hoje? Ele é corrupto hoje? O Lula é corrupto ou não? Tem condenação hoje? O Lula é corrupto ou não? O Lula? É. Eu posso dizer assim Ele pra é você. corrupto ou não? Peraí que eu vou te dizer. Ele é corrupto? Posso responder? O Lula é corrupto? Posso responder? Responda. Então responda agora. O Lula, em seu governo, tem os maiores escândalos de corrupção da história. Isso eu posso falar. O Lula é corrupto? Agora, não posso dizer isso. Isso é crime. Não há nenhuma condenação contra ele hoje, já. Você pode cometer crime, eu não cometo crime, eu não sou Lula é o responsável. maior corrupto da história do Brasil. E pra mim eu posso dizer que no governo Lula, quer vencer todas Lula, as corrupções e maiores da história hoje descobriu quem é Sestaro e... Veja, ó. Só uma pausa antes de chegar no ápice aqui. O Chiquini literalmente deu um chilique aqui, né? Estão chamando ele de Chiliquini, né? O Sestaro, meu irmão, o Felipe Sestaro acabou de falar aqui que durante o governo Lula ocorreram os maiores escândalos de corrupção no Brasil. Sim, foi o que ele falou. Agora veja o que o Chiquini vai falar. E o desserviço que você faz. Quem é esse que acaba de dizer. Quem? E o desserviço que você faz. Fala aí, olha pro meu olho e fala. Estou me retirando porque temos um Boa militante sorte. do Lula aqui, ó. Boa sorte. Ó, é Lula. Pode ir, é lambedor de Lula. bola. Lula. Lambe a bola e o pau do Flávio. Lula. Vai lá. Seu infiltrado. Vai lá, Lula. vai lá, vai lá. Esse Lambe cara bola. é um infiltrado Vai, do lambe Lula. bola. Pode ir, Seu lambe infiltrado bola. do Lula. Vai, lambe bola. É Lula. Tá aqui, ó. Lula. Filhão. Você é Lula, Pode meu ir. irmão. Pode Você ir. é Lula. Pode Caiu ir. tua máscara. Cara, aí do nada, meu, esse advogado chamado Jeffrey Chiquini, né? Ele falou que o cara é Lula, meu, que o Sestaro é Lula, é um infiltrado, é petista, é do PT, sendo que em nenhum momento o cara deixou isso claro, ele não falou isso. Inclusive, ele sempre criticou, cara, qualquer um que já viu conteúdos do Sestaro sabe que ele já criticou e não é a favor de Lula. Ele mesmo já falou que o Lula tem que cair fora. Então assim, meu, sinceramente eu não entendo como é que uma pessoa chega e fala isso, cara. Tá totalmente errado. Olha só que mais. Pode ir. Lula, Pode ir. infiltrado Isso. foi desmascarado. Vai desespero. Eu vim aqui pra desmascarar que você é um farsante. Foi desmascarado que o cara é um farsante. Cara, o que tá acontecendo com a mente das pessoas, meu irmão? O Sestaro não foi desmascarado, cara, porque ele não é do Lula. Ele falou uma verdade. Ele falou que durante o governo Lula, sim, foi um dos mais corruptos. O detalhe é que hoje, se ele falar do CPF, se ele falar do Lula aquilo que ele queria que o Chiquini falasse, poderia acarretar em crime. Devido a ser mídia, devido a não sei o que. Agora ele é um candidato, tem todo esse problema. Então, cara... Um Chiquini que tá fora da casa. Isso. Você lambe é bola Lula. do Flávio. Pode ir. Lula. Pode ir. Lula, Pode ir embora. Lula. Lambe bola do Flávio. Acabou esse Vai lá. Pessoal, acontece que tem uma jogada aí. Quando uma pessoa ela tem um viés político, ela quer defender um partido ou alguém, ela vai querer chamar a outra do que ela não é. Tá? Isso acontece também muito no meio religioso, né? Até por isso. Acabou Vai, pode ir lamber bola. Lula. Pode ir lamber bola. Eu não lambo bola. À vontade, Acabou bonito. o engajamento. Isso aqui é E tu? Lula. E tu? Programa do Se Lula. fudeu. Sabe o que aconteceu, cara? Depois disso aqui, desse podcast aqui no Iron Talks, do Sestaro, ele perdeu quase metade dos inscritos. Tem noção disso? Vocês têm noção do que é a mentalidade do bostileiro por causa de uma lavagem cerebral, de uma manipulação em narrativa, em falsa acusação que o Chiquini fez a ele na própria live dele. Ele perdeu quase metade dos inscritos do canal dele. Tem noção disso? Por causa disso aqui. Porque o bostileiro não é capaz de raciocinar. Cara, isso aqui é loucura, é bizarro, meu. É bizarro. Eu vou ler os comentários aqui daqui a pouco. Hoje aqui. Chiquinho. Pode ir lá. Lambe bola dele. Olha. Lambe a bola do Flávio. Vai lá. Lambe a bola do Flávio. Olha só, Não me fode, rapaz. eu acho que nós estamos diante de uma situação que é o seguinte. A situação não é essa, não. Salles, eu falo aqui, deixa eu concluir, eu falo aqui. A situação é a seguinte. Quem quer defender o indefensável fica dessa forma. Você foi coerente.
O meu discurso é igual ao seu. Só que pra você ele falou o seguinte: você pode. Pra mim ele fala, eu faço de serviço. Sabe por quê? Sabe qual é a preocupação dele? É com o público que tá vendo o programa. Porque quem vê esse programa aqui, irmão, não é apaixonado. Tem os apaixonados. Mas tem uma grande massa que não tem paixão. Cara, aí, meu... eu quero ler os comentários disso aqui, só pra tu ter uma ideia do negócio. Olha só isso aqui. Apenas olhe os comentários disso. Se você não pode falar de um, então não fale de ninguém. Isso porque ele estava criticando algumas questões do Flávio. Então, tem que falar do Lula também. Mas ele não chamou o Flávio de corrupto. Cara, uma criança de 5 anos hoje em dia sabe que o Lula é isso aqui. O Bostileiro, deixa eu te explicar uma coisa, cara. Ele tem um canal no YouTube. Ele pode ser processado. Não se pode falar qualquer coisa sobre uma pessoa. Assim do nada. Acusar disso. Hoje, existiu todo um processo, cara, longo, que sim, na época o Lula foi condenado e ocorreu tudo mais, mas fizeram, você sabe o quê? Né, muitos trâmites, passou vários, ele ficou preso, o Lula ficou preso, foi preso. Mas para a justiça, você tem que entender o que é o sistema. Para a justiça, prescreveu. Eu não estou aqui defendendo o Lula, cara. Eu não sei se você é um bostileiro de QI de 80 ou um bostileiro de QI de 12, eu não sei. Mas eu não estou aqui defendendo o Lula. Porque agora vai ter gente aqui dizendo que eu também sou lulista. Por quê? Porque isso é um bando de bostileiro. Que o QI derreteu, nem QI não tem. Ó, se o Lula não é corrupto, eu sou o Papa. Falar um fato no Brasil virou crime, parabéns aos envolvidos. Esse é o nível da política do Brasil. O cara não consegue ouvir um argumento contrário de um eleitor. Inacreditável. Realmente desmascarado. Só um militante não é capaz de dizer o óbvio que Lula é corrupto, da moralidade só fala Bolsonaro. Pronto, mano. O pensamento binário maldito. Bolsonaro, cara. Ó. Defender o indefensável, mas Lula é honesto. Que contradição. Aí vem a pergunta pro Bostileiro. Quem disse que Lula é honesto, cara? Aonde que o Sestaro disse que Lula é honesto? Meu, é isso que dá nojo, mano, nesse Bostil aqui, cara. Esse Sestaro, igualzinho Frota, Joyce, Dória e outros. Meu, comparar o Sestaro com Dória, meu, com o Joyce, com o Frota. Tem medo de dizer a verdade? Com tudo que está acontecendo no nosso Brasil, a história desse corrupto. O que você acha que ocorre para um dono de um canal, de uma mídia, em propagação na internet que potencializa o agravo penal, dizer tudo o que essas pessoas estão dizendo nos comentários? O que tu acha que ocorre? É crime, cara. Não importa, cara. Não importa. Não falar que Lula é ladrão é demais. Parei de ver esse podcast. Uma galera se desinscreveu do canal do cara só por causa daquele trecho. Vocês têm noção disso? Sendo que em todos os outros podcasts, mano, o cara sempre não concordou com o governo Lula de esquerda. Ele não é de esquerda. Vou ter a plena certeza de que nunca mais vai aparecer nada para mim sobre esse Sestaro. Pelo amor de Deus, qual a dificuldade de chamar o crime, o cara pior corrupto do Brasil? Vai lá então. Vai lá, cara, e começa a falar pra tu ver o que vai te acontecer. Vai lá. É fácil fazer comentáriozinho na internet, né? Olha isso aqui, meu irmão. Sestaro infiltrado da esquerda. O cara que critica a esquerda vai ser infiltrado da esquerda. Tu é animal? Mano, eu não vou nem mais ler essas jossas aqui.
Eu quero mostrar o que o Sestaro falou depois disso. O Chiquini ficou um pouco incomodado. Natural, porque aquilo, a régua, tô usando contra ele mesmo. E aí o Salles, Ricardo Salles, que é meu candidato ao Senado por São Paulo, ele tava corroborando com as coisas que eu dizia. E aí começou a gerar aquele clima meio estranho. Só que naquele momento, final do programa, muitos comentários, muito superchat, fazendo perguntas pro Chiquini difíceis. E o pessoal, quando vem pra cá, só pra deixar claro, político, vem com assessor, tá? E os caras ficam tudo monitorando ali. E eles vão vendo, vão mandando pro cara que tá conversando comigo a temperatura do que tá sendo falado. E aí, uma pergunta pra você que tá assistindo o programa. Por que você acha que a gravação que o Jeffrey Chiquini ele soltou não foi a do canal, mas foi uma gravação de fora? Exatamente no momento em que as coisas acontecem. Foi o corte que ele foi e lançou. Por que vocês acham que ele lançou esse corte 1 minuto ou 2 depois de deixar o estúdio? As pessoas têm que se perguntar. Por que você acha que um advogado criminalista, experiente, ele faz uma pergunta cuja minha resposta poderia me induzir a um crime? Porque eu posso ler a vocês as consequências do que eu posso sofrer caso eu diga o que todo mundo acredita, inclusive eu. Só que eu tenho responsabilidade, mas eu não posso dizer que ele é corrupto, porque ele está falando do CPF da pessoa e não há nada hoje, nenhuma ficha criminal em relação a ele. E se eu digo de maneira veemente, categórica que ele é, eu estou cometendo crime. O doutor Chiquini, que é um advogado criminalista, cônscio da lei, ele me leva a uma situação de que, se eu respondo, ainda que eu acredite, e todos acreditamos, e uma pessoa de direita, ou minimamente honesta com a vida, que sabe que é, se eu afirmo, eu estou cometendo um crime. E aí eu prejudico a minha família, os meus filhos, o meu trabalho. E aí eu pergunto, qual a motivação dessa pessoa em fazer isso? E aí ele se levanta, não continua a conversa, porque ele poderia ter dito sentado, mas você é um petista, vamos trocar ideia? Bora! Mas ele se levanta, tá aí, desmascarei, acabou a farsa, é o corte, infiltrado! E ele vai embora. Pegou o corte dele, sai do estúdio, em 2 minutos publica. Eu ainda tava fazendo o programa. Aí eu recebo. Ele já tinha publicado. E ele diz, não deem palco para petista. E o que ele faz contra mim, ali, é muito lamentável. Porque como eu sou e tento, obviamente, fazer contraponto contra todos os espectros políticos que passam aqui, se eu perco a minha credibilidade e imparcialidade, eu perco tudo. Porque aí vão dizer, você tá atacando fulano porque você é isso. E tudo que eu construí foi colocado em xeque por causa dessa afirmação mentirosa. De uma pessoa que não se importa com família, com trabalho, mas que quer o voto do povo. Essa é a classe política de alguns que estão se candidatando. Por que estava de microfone de lapela? Por que antes do programa ele estava com pressa, acelerado? Pergunta pros convidados. Por que será? Meu, só pra você ter noção do nível do negócio, cara. Mas claro, quem não é criador de conteúdo não sabe os riscos que incorrem isso. E aí, meu, agora o cara tá recebendo simplesmente ameaça de morte. Aqui, ó. Só tem uma coisa que muda o jogo. E pode anotar, doutor. Doutor Jeffrey, escreve aí na sua agenda. Se alguém, um dia, tentar qualquer coisa contra a minha família, a conversa muda entre nós. E quem fez isso acontecer foi você. Torce pra isso nunca acontecer. Porque eu tenho recebido ameaça. Por uma mentira que você criou, por um circo que você armou. Se qualquer coisa acontecer contra os meus, o jogo muda. O jogo muda. Eu restringi qual... Você tá entendendo, cara? Pessoas não medem as palavras, começam a inventar coisas sobre os outros. Outra pessoa começa a ameaçar de morte por causa disso. E aí? Quem é o responsável? Meu, só pra vocês terem ideia, cara. Tá. Você vai ver que toda a entrevista do cara, meu, assim, ó, um monte de coisa aqui. Ele confronta todo mundo. Agora, porque ele não falou o que as pessoas queriam ver alguém falar, pronto, ele é petista. Cara, são doentes, é? Vocês são doentes? Tem probleminha? É porque a população aqui é assim, ó, ela só quer ouvir o que já está cauterizado na mente. O que a pessoa também pensa. Então ela quer ouvir que o outro fale o que ela também acha. Meu, e a vida dele, e a família dele. Aí ninguém tá nem aí. Tá. Você sabe quais as sanções, quais as restrições e o que ele pode responder por falar tudo o que ele pensa? Não, você não sabe. Mas você quer que ele fale, né? Você quer que ele se ferre, né? Não é legal isso, cara? Cara, o brasileiro tem um pensamento binário. Se você não é de um, você é do outro. Esse pensamento binário é o que faz você continuar sendo escravo, cara.
Você é escravo por causa disso. Você é escravo e continuará sendo escravo enquanto você for burro politicamente. Simples assim. E não há o que se fazer com burros. Ele vai falar aqui nessa entrevista com o Arthur, né? Deu no que deu. Nós sofremos isso vezes 1000. Aqui ele fala um negócio interessante que eu vejo. Não é lá atrás. Posso falar? Não é o Skinny. É isso que você tem que entender, cara. Isso é a campanha do Flávio, cara. Esse é o modus operandi desses caras. Nós sofremos com isso lá atrás. E não é lá atrás, governo Jair Bolsonaro. Antes, quando a gente não quis comprar a tese do Olavo de Carvalho de fazer impeachment através de golpe de Estado, lá já começou. Foi lá. Aí depois, em 2018, a gente cometeu o erro de apoiar o Jair Bolsonaro no segundo turno contra o Haddad, porque, pô, tá chamando o Moro, Lava Jato, beleza. Chamando o Hamilton Mourão, legal. Chamando o Paulo Guedes, sinalizando pra gente, trocando ideia. Pô, o cara, vambora, é com ele, vambora. A gente cometeu esse erro. Aí, deu no que deu. Nós sofremos isso vezes 1000 em 2019 e aprendemos, cara. E aprendemos. Tá. É um modus operandi, pessoal. Pessoal, pra quem não sabe, olha só, deixa eu dizer pra vocês aqui um segredinho. É uma guerra pelo poder, simplesmente. Isso. É uma guerra pelo poder, não importa. É por isso que você vê o cara aqui acusando o outro de ser petista, coisa que não é. É uma guerra pelo poder. E tem muita gente querendo esse poder, entendeu? Simples assim. Então, coisas piores ainda acontecerão, cara. Deixa o like nesse vídeo, compartilha, se inscreva, ative o sininho. Links importantes, primeiro comentário fixado no topo. Abraço, até a próxima, que Deus abençoe.